Marcos 2,17 diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Irmãos, a depressão, ela é a doença de maior incidência hoje, né, nos nossos dias atuais, mas ela é a menos diagnosticada, porque a maioria das pessoas que tem depressão muitas vezes não sabem, ou muitas vezes elas não querem aceitar como uma doença legítima. A depressão comprovadamente é uma doença em que é afetado o nosso organismo. Existem partes do nosso cérebro que é afetado, partes químicas. Eu não sei explicar totalmente bem, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas o que eu sei, de acordo com o que eu estudei, é que a depressão, ela realmente afeta todo o sistema químico da pessoa. Então a pessoa, ela fica totalmente absorta nessa doença, e muitas vezes ela não procura o tratamento adequado. Ela não vai em busca do tratamento adequado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que lidam com essa doença também lidam com as pessoas que são preconceituosas e desinformadas, que pensam que depressão é deformação de caráter. Por quê, pastora? Porque às vezes a pessoa está abatida, não consegue sair do quarto, não consegue se levantar, a doença está minando as suas forças. O que as pessoas que estão em volta falam? É um preguiçoso, é um vagabundo, não quer trabalhar, né? Está aí se entregando. Levanta desse lugar. Para que essa moagem? Para que ficar desse jeito? Jesus te ama, né? Os cristãos costumam falar. Para que isso? Jesus vai te dar vitória. E não entendem muitas vezes que é doença. Então, a pessoa que está vivendo essa depressão, além dela estar com as suas forças minadas, ela ainda encontra esse tipo de comentários que a levam ainda mais para o buraco. Fazem com que ela se sinta mais péssima. Fazem com que ela se sinta mais para baixo. E isso piora a situação da pessoa. Irmãos, 15% da população mundial, foi alguns dados que eu pesquisei, em algum momento da sua vida vão passar por um túnel por algum episódio de depressão. 15% da população mundial. E dessa porcentagem, a maioria é mulher. Por quê? Porque a mulher tem as suas alterações hormonais, né? A mulher, no decorrer do mês, né, quando passa pelo período da TPM, às vezes ela fica muito eufórica, tem meses que ela fica muito eufórica, tem meses que ela fica mais melancólica. Então, por causa dessas alterações hormonais, ela tem mais preponderância para viver uma depressão. A depressão, ela se manifesta de duas formas. Ela pode ser endógena, ou seja, uma origem interna, que vem por hormônios, como eu acabei de falar, pela química do organismo, por algo que esteja acarretado ao seu interior, como é que eu posso dizer? Ao seu DNA, ou alguma coisa desse tipo. E também tem a depressão exógena ou reativa, que ela é ocasionada por origem externa. Ela vem através de perdas, de traumas, de rupturas de relacionamentos. As pessoas muitas vezes levam muitos baques seguidos, né? Um luto muito estendido, acabam entrando nesse processo de depressão. 20% das pessoas, infelizmente, irmãos, que têm a depressão, elas acabam cometendo suicídio. E dentre essas 20% de pessoa que comete o suicídio, 80% poderiam ser salvas se elas tivessem um tratamento adequado, se elas procurassem ajuda. É por isso que o governo tem mobilizado tanto, criaram até um mês, né, para falar sobre a prevenção do suicídio. Criaram linhas telefônicas para as pessoas poderem falar, se comunicar, para que haja essa prevenção ao suicídio. Porque a pessoa que ela se suicida, que ela se mata, ela não tira a própria vida, ela tira também a vida das outras pessoas que estão próximas a ela. Porque você imagina, se alguém da sua família... Eu tive um episódio na minha família, uma prima minha,
ela tirou a vida, ela atirou na cabeça dela. E até hoje os meus tios, eles não conseguem levar uma vida normal. Até hoje os meus tios são marcados. Isso aconteceu quando eu tinha o quê? Uns 10 anos, 11 anos, há mais de 25 anos atrás. Quando a minha prima tirou a vida, ela era uma adolescente de 16 anos, uma moça bonita. Tirou a própria vida no quarto da sua casa. E isso ocasionou na família uma ruptura. As irmãs dela não se encontraram até hoje, porque vivem essa dor da perda. Então, quando alguém sofre com depressão, todas as pessoas que estão em volta também sofrem com essa doença. É por isso que o inimigo, ele tem usado tanto, ele tem cirandado, ele se aproveita da fragilidade emocional para abalar estruturalmente toda uma família, todas as pessoas que estão em volta dessa pessoa. Porque as pessoas muitas vezes não são informadas, as pessoas muitas vezes estão despreparadas para lidar com alguém que está vivendo os episódios de depressão. Irmãos, eu tenho visto também um caso na minha família, em de uma pessoa da família, minha mãe, dessa pessoa está vivendo uma profunda depressão, fica no quarto, tem tomado remédios fortes, e os filhos têm sofrido muito por causa dessa tristeza constante que essa pessoa tem vivido. Esses dias, essa pessoa que é da minha família chorou muito. Ela chorou muito porque viu a mãe naquela situação, totalmente debilitada, não quer comer, trancada no quarto, triste. Mas tem recebido ajuda da igreja do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Era uma mulher abençoada, era uma mulher que era usada por Deus, líder de célula, fazia tantas coisas dentro da casa do Senhor, mas por causa de um trauma emocional em que viveu, está hoje vivendo esse episódio depressivo na vida dela. Mas eu creio em nome de Jesus que ela vai ser liberta, porque o Senhor, ele veio para nos libertar dessa prisão. Assim como o Senhor fará na vida dela, fará na sua vida também, fará na vida de alguém da sua família que está vivendo depressão, fará com que o Senhor traga vida novamente, né? Irmãos, eu vou citar aqui alguns sintomas da depressão e eu quero que você preste bem atenção. Se você talvez tem vivido isso, ou se alguém próximo a você tem vivido isso. Vou citar os sintomas de depressão em pessoas adultas e também em crianças, porque hoje, infelizmente, as crianças também têm vivido a depressão. Dos adultos, se esses episódios perdurarem por mais de 2 semanas, irmãos, é preciso buscar ajuda. É um sinal amarelo. Irmãos, eu vou estar aqui aconselhando vocês. A igreja do Senhor está preparada para ajudar, sim, mas não existem profissionais mais preparados que os médicos, os psicólogos e os terapeutas para te ajudar. Deus deixou a medicina, Deus deixou os homens doutos em conhecimento para estar ajudando. Então, se você tem algum desses sintomas durante mais de 2 semanas, procure ajuda. Tristeza constante ou ansiedade durante a maior parte do dia. Nós vamos perceber que muitas vezes existem sintomas que eles são antagônicos, né? Ou é tristeza constante, apatia, melancolia, ou é uma euforia exacerbada, uma ansiedade, e a pessoa começa até a ter tanta ansiedade, começa a ter crises de ansiedade, né? O coração acelera, começa a passar mal, começa a suar, por causa da ansiedade está atacando. Desesperança, pessimismo, baixa estima, sentimentos negativos, culpa, impotência, inutilidade, perda do interesse em atividades que eram antes apreciadas, insônia, ou então dormir muito, a pessoa que muitas vezes fica dormindo o dia inteiro, não quer levantar da cama, falta de apetite, ou apetite voraz, ou come demais, desesperadamente, perca da energia, fadiga ou agitação exacerbada,
grande dificuldade em realizar tarefas simples, em se concentrar, pensamentos de morte a todos os momentos, inquietação, irritabilidade, mau humor, indisposição, dificuldade de se concentrar e de tomar decisões importantes, preocupação que não acaba, isolamento social. Irmãos, esse é um dos sintomas mais preponderantes. Isolamento, a pessoa não quer ter contato com mais ninguém. Colapsos nervosos, muitas vezes gerado por crise de ansiedade. Agora, em crianças, preste atenção. A criança tem dores de cabeça constante, reclama muito de dor de cabeça, tristeza constante. Antigamente a criança era uma eufórica, feliz, e você tem percebido que ela tem estado triste. Relata dores abdominais, tá? A pessoa está muito ligado a depressão, está muito ligado a problemas intestinais, irmãos. Preste atenção no seu filho. Se tem alguns problemas intestinais, pode ser alguma coisa no emocional dele. Xixi na cama, irritabilidade, perca do prazer em tarefas antes prazerosas. Gostava de brincar, de se divertir, não gosta mais. Dificuldade em ficar longe dos pais, se sente inseguro quando está longe dos pais. Fobias diversas, fobias, medo, pânico, tem medo, irmãos. Não consegue ficar sozinho, começa a entrar em pânico. Indecisão, passa a comer mais ou menos do que o habitual. Grande variação de peso, ou emagrece demais ou engorda demais. Dificuldade em concentração, isolamento, se mostra cansado com frequência, rebelde e conduta desafiadora. Nós precisamos prestar atenção nos nossos filhos também. Em cristãos, também apresenta alguns outros sintomas, que é culpa, dificuldade de orar, de vir na igreja, por causa do isolamento social, não quer vir mais na igreja, congregar com os irmãos, né? E estar ali em comunhão, em koinonia. Então, se algum desses sintomas está perdurando em você por mais do que o habitual, porque muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos isso um dia ou outro, mas se está perdurando por muito tempo, é preciso nós buscarmos de ajuda. Por que é tão difícil, pastora, tratar os cristãos? Por que muitas vezes nós temos visto aí, a gente até se assusta, meu Deus, pastor se matando, tirando a vida? Por que é tão difícil nós tratarmos um cristão com depressão? Porque se tem sintoma espiritual, é porque a causa é espiritual. Nós pensamos assim, né? Se tem sintoma espiritual, é porque a causa é espiritual e o remédio é espiritual. Como assim, pastora? Se a pessoa não quer ler, quer se isolar, quer ficar sozinha, não quer vir na igreja, o que a gente pensa? Tá aí, ó, não quer vir na igreja, né? Não tá em pecado. Ou então já é a mão de Deus, já está pesando em cima dessa pessoa, né? Tem que fechar brecha, irmão, né? A gente começa a julgar a pessoa, né? A gente começa a olhar e a pessoa, quando ela está com esses sintomas, ela nem quer vir na igreja porque ela já pensa que todo mundo está olhando torto para ela. A depressão, ela é considerada uma das únicas doenças que tem as condições clínicas, que tem os sintomas espirituais, que são os quais eu falei, né? Quer isolar, quer ficar sozinho, quer morrer. É o demônio. Vamos orar, tem o espírito da morte aí rondando em você, né? Tem que expulsar esse demônio, fazer uma campanha de libertação. Muitas vezes a pessoa está vivendo apenas a doença, está sentindo as dores na alma, e daí as pessoas já transferem que é para demônio, que é para o lado espiritual. Nem tudo é espiritual, irmão. Diferentemente de quando nós sentimos dor na coluna, que nós procuramos médico, quando sentimos dor no rim, na cabeça, que nós procuramos médico, nós cristãos, quando começamos a sentir dores na nossa alma, nós não procuramos um psiquiatra, um psicólogo. O que vão pensar de mim, né? Pensar que eu sou louco no psiquiatra?
tem essa ideia de que o psiquiatra só trata louco, de que o psicólogo só trata a pessoa que tem problemas mentais, infelizmente, esse preconceito social que nós precisamos, né, quebrar. Precisa haver essa ruptura na nossa mente, no nosso entendimento, de que nós precisamos procurar um médico quando nós notamos as dores na nossa alma. Nossa alma está gritando, os nossos sentimentos estão abatidos e nós precisamos de ajuda. Os cristãos, eles têm que entender que buscar ajuda médica não é enfraquecer a sua fé. Como é que eu vou no médico e o Jesus que cura? Por que a gente, quando está com alguma dor, né, de garganta, a gente vai no médico? Quando nós estamos com algum problema no coração, nós procuramos um cardiologista. Aí nós não pensamos, vai enfraquecer a minha fé. Irmãos, nós temos lidado aqui em alguns momentos a respeito de pessoas que têm vivido lapsos de depressão. E eu e o Edinho, nós orientamos. Procure ajuda médica. Procure ajuda especializada. Nós oramos, nós abençoamos, nós acompanhamos. Mas existem profissionais adequados que vão estar auxiliando de uma melhor forma. Vão estar estendendo a mão de uma melhor forma do que nós. Porque nem tudo é espiritual, como nós cristãos imaginamos. Irmãos, quando eu falo assim que os sintomas muitas vezes são espirituais, mas não é espiritual, não estou falando de relaxamento não, viu? Tem cristão que, eu não quero ir na igreja, eu estou com depressão. Não, irmãos, é a doença, depressão, né? Não use essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Você não sabe o que é ter uma depressão. Você não sabe o que é uma pessoa que vive com depressão, como é difícil vencer essa doença. Mas nós estamos orientando você nessa noite, que sim, Jesus ele cura. Nós acreditamos, nós cremos nisso, mas nós também cremos que o Senhor Jesus, ele deu sabedoria e entendimento e conhecimento na medicina para nos ajudar também. Não é verdade? Porque muitas vezes nós precisamos passar pela doença, para lá na frente nós testemunharmos e falarmos, eu venci essa doença, né? Assim como as pessoas que vencem um câncer, vencem um problema no coração, uma cirurgia cardíaca, e vêm testemunhar, eu venci. Você pode passar pelo episódio de depressão, ser tratado, tomar os medicamentos e vir aqui testemunhar, eu venci a doença da depressão. Irmãos, nós não podemos ter isso na cabeça, de nós não procurarmos ajuda, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Nós precisamos entender que a depressão, ela pode se tornar crônica, uma doença constante, você vai conviver isso com o resto da sua vida. Por isso é que nós precisamos procurar ajuda, nós precisamos nos concentrar em ir atrás das pessoas que são especializadas. Muitas vezes vai precisar de tratamento terapêutico, psicoterapêutico, que é você sentar com um profissional e ele vai te escutar, ele vai construir hipóteses sobre o seu caso. Também vai haver casos em que vai precisar de medicamento. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Silas Malafaia. Esse grande homem de Deus, ele disse que ele começou a ter episódios de estresse. E ele falou que ele não conseguia dormir. Chegava à noite, ele dormia 1-2 horas, aí ele acordava e não conseguia mais dormir. E daí diz que ele foi no consultório de um psiquiatra. E estando lá, o psiquiatra, as pessoas que viam ele falavam assim, pastor Silas Malafaia, o que você está fazendo aqui? Ninguém acreditava que ele estava ali no consultório do psiquiatra. E foi detectado de que ele estava com esse problema, estava quase entrando num processo depressivo por causa do estresse, por causa da sua vida agitada, por causa dos baques que ele leva diariamente, porque, né, ele aí enfrenta grandes leões por dia. E
ele conta que esse médico prescreveu para ele por 7 dias um remédio, em que ele ficou prostrado durante 7 dias na cama. Ele falou assim que o médico falou assim, você vai tomar esse remédio, e no terceiro, quarto dia você vai se sentir a pior pessoa do mundo, mas você não vai desistir. Você vai tomar até o fim. E diz ele que no terceiro, quarto dia ele não conseguia nem se movimentar na cama. E ele falava assim, eu vou persistir, eu vou tomar esse remédio durante 7 dias. Tomou o remédio durante 7 dias. E diz ele que depois que acabou o tratamento, o sono dele se normalizou. Porque ele procurou ajuda logo no início. Não teve o preconceito. Já como ele é psicólogo, ele entende das coisas, né? Ele já procurou ajuda. Mas muitas vezes nós não procuramos ajuda, estamos enfiados, atolados em sentimentos negativos, sentimentos de inutilidade, a nossa autoestima está lá embaixo, nós não conseguimos nem mais nos relacionarmos com as pessoas. Irmãos, a depressão, ela pode acabar com relacionamentos, com casamentos. Se você não procurar ajuda para você, isso pode destruir o seu futuro e destruir as pessoas que estão próximas a você. Isso é muito grave e nós precisamos pensar a respeito disso. Nós estamos nesse mês de conscientização. O governo tem oferecido ajuda. Tem um psiquiatra aqui nessa cidade que ele é bem conhecido, ele é bem acessível também, porque eu ouço todo mundo vai nele, né? Tem aí uns psicólogos que são fornecidos também pelo SUS. Irmãos, tem a faculdade também que oferece serviços, né? Irmãos, nós estamos aí, nós precisamos procurar ajuda médica também. Ah, pastor, mas e aí, né? Eu vou procurar ajuda médica e Deus, irmãos, nós estamos aqui como pastores, como discipuladores, como líderes, nós estamos aqui para caminhar junto com vocês, para andar junto com vocês e para estender a mão. Mas nós também precisamos procurar ajuda. Irmãos, eu acho que eu já contei para vocês, eu vivi o episódio de depressão assim que eu ganhei Helena, depressão pós-parto, que também, né, é muito pouco falado, mas tem várias mulheres que passam por esse estágio puerperal. Tem mulheres que duram só uns 40, 60 dias, mas tem mulheres que duram até mais, até 2 anos depois da depressão pós-parto, ela pode aparecer na vida da mulher recém-parida. E foram dias difíceis, mas eu procurei ajuda médica, fui no psiquiatra, e eu fui acompanhada pelos meus pastores, né? Então, todos os dias que eu ia fazer discipulado, em que eu ia falar, eu nem falava. Eu só chorava. Eu acho que eu ficava até com vergonha quando o Edinho falava assim, eu marquei discipulado. Eu falava, meu Deus, lá vou eu começar a chorar de novo e não vou falar nada. E muitas vezes eu queria conversar somente com a pastora. Eu não queria conversar com o Edinho perto. E ela ficava 2, 3, 4 horas, 5 horas ouvindo as minhas dores. Por quê, irmãos? Eu vou mostrar aqui para vocês na Bíblia que o discipulado é uma das maiores ferramentas. Ter uma pessoa para te ouvir é uma das maiores ferramentas. Nós pagamos muitas vezes sessões com terapeutas, né? Muitas vezes sessões com psicólogos. Salmos 42, o salmista, se nós formos ver aqui os sintomas desses, aqui não fala quem foi que escreveu esses salmos, mas ele está em profunda depressão. Lá no verso 3 ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Olha aí os crentes. Ai, você não é crente não? Você está triste por quê, irmão? Por que você está com depressão? Você não crê em Deus não? Jesus não é o bastante na sua vida? Jesus é aquele que traz a cura. Por que você está assim? Não, levanta desse lugar, né? Olha aqui que está falando, as pessoas perguntavam para ele o tempo todo, onde que está o seu Deus? Ele vivia chorando, triste, abatido. E as pessoas perguntando, ei, onde que está o seu Deus? Onde que está o seu Deus que você fica aí chorando o tempo todo? E ele estava vivendo esse processo de depressão. No verso 4,
Ele diz assim: quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. A angústia estava tomando o coração desse salmista. Lá no verso 6, ele diz: a minha alma está profundamente triste. Uma tristeza estava batendo a vida desse salmista, e ele estava escrevendo a respeito disso. Mas lá no verso 11, ele diz assim: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, quando ele faz isso, ele dá um mergulho dentro de si, ele olha para dentro de si. Por que eu estou assim tão triste? Eu vou colocar a minha esperança em Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que é trazer à memória aquilo que nos dá esperança? Nós vivemos momentos maus, os dias maus chegam para todos, mas nós temos um Deus que nos dá esperança. Jeremias, ele nos ensina: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele diz aqui, ó: põe a sua esperança em Deus. Ele está falando para ele mesmo. Pois eu ainda o louvarei. Isso é fé. O resgate da fé, quando ele olhou para dentro de si. Talvez seja isso que nós precisamos, olhar dentro de nós e procurar corrigir o que está fora do lugar aqui dentro de nós, para começar o processo de cura. Por que quando nós vamos lá no psicólogo, no terapeuta, a gente tem que, principalmente em terapeuta, né? Você tem que contar todas. Quando eu fui olha que eu fui num psiquiatra. Quando eu fui no psiquiatra, eu tive que contar toda a minha vida. Tudo o que estava acontecendo, eu tive que contar. Por quê? Porque nesse processo de nós olharmos para dentro de nós, entender da onde que está vindo isso. O que ocasionou isso? E começa a vir o tratamento. Quando eu olho para dentro de mim, eu encontro a salvação, porque a minha esperança está em Deus. Nós precisamos, muitas vezes, entrar nesse processo de olhar dentro de nós e vermos onde é que estão essas coisas fora do lugar e onde é que nós precisamos corrigir certas coisas. É um relacionamento que foi quebrado? É uma falta de perdão? Irmãos, falta de perdão é um dos maiores índices que existem quando um crente fica abatido. Falta de perdão. O inimigo encontra essa brecha e começa a perturbar as emoções dessa pessoa pela falta de perdão. Irmãos, não guarde o perdão, libera o perdão em nome de Jesus, para que você seja curado, para que você seja restaurado pelo poder do Espírito Santo. Não aceite viver isso. Irmãos, outro exemplo que nós temos de pessoa que entrou em depressão é o profeta Jonas. No capítulo 4, ele deseja morrer. Fala: Deus, leva a minha vida. Ele ficou totalmente desestruturado quando Deus falou que ia fazer algo por Nínive. Depois Deus mudou de opinião, né? Ia destruir Nínive. Depois ele viu o arrependimento do povo, falou que não ia mais destruir Nínive. E Jonas entrou nesse processo aí. Tira minha vida. Não quero mais viver. Nós precisamos focar no que Deus tem falado para nós nos últimos dias. Para que nós desejarmos morrer? Deus falou com Jonas e explicou para ele a situação. Deus tem tentado falar com você, você tem dado ouvido ao Espírito Santo, você tem aberto o coração. Deus, o que o Senhor tem para falar comigo nessa situação tão difícil? Por que é que eu quero tirar minha vida? O Senhor tem algo a me dizer, algo a me falar? Lá em 1 Reis, esse é o caso mais clássico, é de Elias, que estava sendo perseguido por Jezabel. Ele tinha vencido os profetas de Baal, e Jezabel falou que ia matá-lo, e ele foge. E nesse processo de fuga, ele já estava exausto, né? Tanto tempo cuidando daquele povo rebelde, né? Tanto tempo pregando o Senhor, tanto tempo pregando contra a adoração a Baal. E daí quando ele vê, ele já está tão fatigado que quando Jezabel começa a perseguir ele, ele foge. E a palavra de Deus diz que ele quer morrer.
ele ora assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Tira a minha vida. E ele começa esse processo e diz a palavra aqui que ele se deitou tão entristecido, tão amargurado. E daí apareceu um anjo para ele, falou para ele: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O que o Senhor diz para nós essa noite? Levante-se e alimente-se da palavra, porque você tem muitos dias pela terra. A sua vida não acaba aqui, não adianta querer morrer, não adianta querer tirar a sua vida, porque o Senhor te diz nessa noite: levante-se, coma e receba da minha palavra, pois a sua viagem ainda é muito longa nessa terra. Deus tem muito para fazer na sua vida, irmão. Deus tem muito para fazer através de você, fazer em você, para que você seja testemunha. Nós podemos testemunhar daquilo que nós vivemos, e você vai poder testemunhar e ser usado por Deus nessa área. E daí a palavra do Senhor continua, diz que ele se levantou, comeu e bebeu e viajou durante alguns dias, e ele se escondeu numa caverna. E assim, no momento que ele se escondeu numa caverna, o Senhor pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que Deus queria que ele fizesse? Um processo psicoterapêutico. Fala, Elias. O que está acontecendo, Elias? Pode falar, pode abrir o seu coração, pode contar para mim as suas dores. O que está acontecendo com você, Elias? É isso que muitas vezes nós passamos quando nós sentamos frente a frente com um psicólogo, com um terapeuta. O que está acontecendo? Por que você está aqui querendo tirar a sua vida? O que aconteceu? Quais são as suas dores? Me conte. Irmãos, isso também é usado em discipulado, sim. Somos homens e mulheres que são instrumentos de Deus para te abençoar. Mas, irmãos, eu quero falar aqui para vocês de algo sobrenatural. A oração. A oração. Irmãos, o que é a oração? Não sei se vocês já viram um vídeo que rodou aí pela internet. A doutora Rosane Alves, eu gosto muito dela. Ela é doutorada, ela é doutora mesmo, em neurociência. E ela explica que a oração atua numa região do nosso cérebro. Ela fala ali uns nomes diferentes, né? Porque ela é neurocientista, então ela estuda o cérebro. E ela fala assim que nessa região, especificamente nessa região aqui mesolímbica que ela fala, a oração faz com que se libere substâncias que traz para nós um senso de pertencimento. Nós pertencemos a alguém. Nós não estamos sozinhos. Nós somos de alguém, alguém cuida de nós, alguém está ao nosso lado. Quando nós oramos, nós temos esse senso de pertencimento. Nossa autoestima melhora, isso é comprovado cientificamente. E também traz bem-estar quando nós oramos. Irmãos, quando nós oramos é como se nós fôssemos a uma sessão de terapia, e porque você verbaliza, só que quem ouve você é um Deus onipresente, onisciente e onipotente, que conhece o seu interior, que conhece as suas dores e que está ali pronto para te ouvir, para te curar e para te restaurar. Irmãos, a oração é a chave de tudo. Por que o diabo luta tanto para que a gente não ore, para que a gente fale com Deus, para que a gente verbalize? Lá em Filipenses 4:6, Paulo ensina: nós devemos apresentar todos os nossos pedidos e súplicas ao Senhor para nós sermos curados da ansiedade. Irmãos, para que haja cura, nós precisamos falar. Nós precisamos colocar para fora, confessar as vossas culpas, as vossas dores, os vossos problemas, um para com os outros, para que sejam curados. Nós precisamos colocar para fora, verbalizar. Isso é um processo terapêutico e vai te ajudar a vencer, e vai te ajudar a superar, e vai te ajudar a passar por essas adversidades. Irmãos, eu não estou tirando aqui o propósito, né? Como eu falei no início, dos médicos, das pessoas que são profissionais.
Mas, irmãos, o nosso Deus tem poder para todas as coisas. O nosso Deus tem poder para nos tirar do charco de lodo, da depressão, dessa doença maldita que vem para nos abalar. Satanás, ele tem atacado os crentes no Senhor quando eles estão começando a ter esse sintoma depressivo, porque ele encontra guarida na fragilidade das mentes. A pessoa fica tão abalada, e daí começa a ficar enfraquecida, porque não tem mais forças para orar, para buscar ajuda, para conviver com outras pessoas, quer se isolar. O diabo, ele começa a atuar, lançar flechas, né? Lançar dardos inflamados sobre a mente da pessoa. Para que você está vivendo? Tira a sua vida. Qual que é o seu propósito? Um sentimento de inutilidade que a pessoa começa a sentir. Para que eu estou vivendo? Ninguém me ama, ninguém me quer. Irmãos, nós temos um Deus que nos ama acima de todas as coisas, e Ele faz com que nós sintamos novamente esperança. Ele faz com que nós consigamos vencer as adversidades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, tem um camarada na Bíblia que era para ter tudo para ser depressivo. José do Egito, né? Ele foi desprezado pelos irmãos dele. Foi lá, entregue. Os irmãos dele falaram: você não vai ter sonho nenhum, para quê? Não vai ser ninguém nessa vida. Jogaram ele, venderam ele como escravo. Ele começou a trabalhar, começou a se dar bem, foi acusado injustamente, foi preso. Ficou ali, e Deus tinha falado com ele. Ele poderia entrar num processo de depressão triste, mas o que aconteceu com José? Ele não olhou para as coisas que aconteceram, ele via só o propósito, o foco. O Senhor tem promessa na sua vida, irmão? Deus tem promessa na sua vida? Você tem que olhar para as promessas, não olhe para o que aconteceu no seu passado. Tem pessoa que fica muito presa no passado. Ai, coitado de mim, eu sou muito triste. Nossa, meu pai não me amou, minha mãe me rejeitou, né? Eu fui abandonado. Ai, minha mulher me deixou, meu marido me deixou, fui traído, fui machucado. E as pessoas, elas se agarram às dores do passado. Mas, irmãos, quando nós focamos na promessa de Deus para a nossa vida, nós seguimos em frente. José, quando ele se encontrou com os irmãos dele ficaram com medo, porque ele já era o governador do Egito. E ele falou assim: não, fica calmo, fiquem calmos. Tudo isso que aconteceu foi para esse propósito aqui. Todo esse processo que eu passei foi para que hoje eu pudesse abençoar vocês. Talvez lá na frente você vai dizer para as pessoas que muitas vezes machucaram, te abandonaram: não se preocupe, porque agora eu estou aqui para abençoar você. Porque eu não olhei para o passado, eu olhei para a promessa que Deus tinha na minha vida. Irmãos, mas nós também como cristãos vivemos muitas vezes com essas pessoas que vivem em depressão, e a palavra-chave é encorajamento. Irmãos, se você não tem palavras de encorajamento para dar para a pessoa que está passando por esse processo de depressão, você não fale nada, em nome de Jesus. Porque tem pessoas que falam, né? Só falam e faz com que a pessoa se afunde mais ainda. Você precisa de um processo de libertação, está com o demônio no corpo, tá? E começa a falar as coisas, a pessoa começa a se sentir mais mal. Eu lembro, eu já contei aqui para as mulheres, né, que quando eu estava com esses dias difíceis que eu vivi, né, após ter tido a Helena, eu lembro que eu estava aqui um dia na igreja e a Helena chorava muito. Eu creio que a Helena chorava muito porque ela sentia as minhas emoções que o bebê sente, né? E eu comecei a chorar, me deu um pânico. Eu entrei na secretaria, estava chorando. Aí eu lembro que a Geisa entrou lá e ela não falou nada, ela só pegou a Helena e saiu. E ela fez a Helena dormir, ela me entregou a Helena dormindo, né? E eu lembro que no outro sábado ela apareceu lá em casa, ela falou assim: pastor, eu vim aqui te ajudar. Entrou lá em casa, limpou lá em casa e ficou comigo o dia inteiro. Deus abençoe você, Geisa.
Não tenho palavras para te agradecer. Nós precisamos ser essa mão que encoraja. As pessoas que têm vivido dias difíceis ao nosso lado. Não seja a pessoa que coloca o outro para baixo. Não seja a pessoa que faz com que a pessoa se sinta pior ainda. Seja a pessoa que encoraja. Lá em Atos 13:15 diz assim: se tiverem uma palavra de encorajamento para o povo, falem. Se tiver palavras de encorajamento, fale. Paulo diz aos Coríntios a respeito de Tito: o Deus que consola os abatidos enviou Tito para me consolar. Paulo estava abatido, vivendo dias difíceis, e Deus enviou Tito para consolar ele, para estar ali do lado dele, para ser a mão amiga. Paulo também conta também a Timóteo sobre um cara chamado Onesíforo, porque quando Paulo estava preso lá em Roma, Paulo conta que esse cara procurou ele em todo lugar até o encontrar, e conta também que esse cara chamado Onesíforo o reanimou, ia lá todos os dias na prisão visitar ele e reanimava ele e falava dos propósitos de Deus para a vida dele. Deus quer usar você para ser um Onesíforo nessa geração. Aquela pessoa que encoraja, aquela pessoa que coloca o outro para cima, aquela que estende a mão, aquela que vai lá e ajuda em oração, que ajuda em uma campanha, aquela pessoa que vai lá e diz: você vai vencer, você está passando por esses dias difíceis, mas eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui para orar por você. Não importa o que você está vivendo, os dias maus, mas você vai vencer, meu irmão. Davi, perseguido no deserto, Saul estava tentando matar ele. Jonatas, o grande amigo dele, foi até ele o encorajar. Lá em 1 Samuel 23:16, diz que Jonatas o ajudou a encontrar forças em Deus. Irmãos, olha que maravilha. Jonatas, o herdeiro do trono, ele entendeu que a unção estava sobre Davi, e ele foi lá, ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Irmãos, não olhe para o outro com inveja ou com críticas no coração, porque Jonatas podia falar: estou nem aí com Davi, por mim, ele vai roubar o meu lugar no trono. Jonatas foi lá, foi a mão amiga para Davi, falou assim: ó, eu estou aqui e eu vim aqui te ajudar a encontrar forças em Deus. Irmãos, nós devemos ajudar uns aos outros, pegarmos uns nas mãos dos outros. Nós somos igreja do Senhor. Nós estamos aqui para nos encorajarmos, para dizer: você está caído, você está abatido, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. É igual numa ministração que nós fazemos da cruz, em que passamos ali pela cruz e no final um se apoia no outro, não é verdade? Quem já participou sabe o que eu estou falando. Isso é a igreja do Senhor, um apoiando o outro, um encorajando o outro quando o outro está caído, um dizendo: irmão, você vai vencer, eu estou contigo. Ao invés de criticar, de falar mal, de dizer que o irmão está endemoniado, que o irmão está em pecado, está com brecha no Senhor, é aquele que fala: eu estou aqui para te ajudar. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Salmo 50:15: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Nós estamos aqui nessa noite para honrar esse Deus, que quando nós clamamos no dia da angústia, Ele nos livra. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor quer curar você essa noite. Vou colocar uma música aqui, eu quero que você olhe a letra, e Deus vai falar com você. Deixe o Espírito Santo falar com você essa noite através dessa canção, porque Deus te trouxe aqui para curar as suas emoções. Talvez você não esteja em depressão, mas você tem vivido dias difíceis, dias de aflição, de lutas. O inimigo tem tentado fazer você parar, mas você tem lutado com todas as forças para não se entregar. O Senhor quer renovar as suas forças hoje. Eu estou aqui para ser como Jonatas e te ajudar a encontrar forças em Deus, para você prosseguir a sua caminhada, em nome de Jesus.